Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos no meu canal. Eu me chamo Jéssica e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto que muitas pessoas passam em silêncio, que é a sensação de que nunca vai sair de algo, a sensação de que está preso e que não vai conseguir sair daquele problema, daquele desafio, né, daquele obstáculo. E eu sei, porque eu já tive essa sensação, eu já pensei dessa mesma maneira que eu não ia conseguir sair, né, do problema que eu tava. Eu não conseguia ver uma luz no fim do túnel. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Eu gostaria de começar dizendo que todos nós temos problemas, todo mundo tem problemas, né? Ninguém aqui é imune e que desde que a gente nasce, até quando a gente partir dessa terra, a gente vai ter muitos obstáculos na vida ainda. O que diferencia é como a gente vai aprender a lidar com eles, né? Cada obstáculo, cada problema tem algo a nos ensinar. Nós precisamos entender isso. Um ponto muito importante é que nós precisamos questionar, nós precisamos perguntar. Só que a maneira que nós perguntamos, às vezes, é uma maneira que não é muito inteligente. Por exemplo, quando eu passei pelos problemas que eu passei, eu perguntava a seguinte frase: o porquê que eu estou passando por isso? Às vezes eu perguntava para Deus na época: por que Deus que eu estou passando por isso, já que hoje eu estou aqui te servindo, né? Por que eu estou passando por isso, já que hoje eu estou na igreja? Essa era a pergunta que eu fazia para Deus na época, como eu comentei no primeiro vídeo. Eu era evangélica. Só que a pergunta que eu comecei a fazer depois, quando eu comecei a compreender muita coisa, foi a seguinte: que nós não devemos fazer essa pergunta, e sim, o que eu tenho a aprender com isso? O que isso vai me ensinar? É a pergunta inteligente que nós deveremos fazer. Porque tudo na vida tem algo a nos ensinar. A gente aprende com tudo, né? Todos os problemas, obstáculos, enfim. Nós temos que aprender com aquilo. Algo a ensinar, aquilo tem. Então, essa é a pergunta que nós devemos fazer. Segundo ponto é que, gente, todo problema tem uma solução. Todo problema tem uma solução. Só não tem solução quando a pessoa já partiu dessa terra. Mas enquanto tem vida, ainda há como resolver, sim. Às vezes a gente tá tão, né? Às vezes a pessoa tá tão ruim ali que a pessoa não consegue encontrar. Realmente, a pessoa fica cega ali naquele momento porque ela tá ruim, ela não encontra uma saída. Mas existe sim uma solução para todo problema, existe uma solução. E também nós temos que aprender que todas as vezes que a gente sai de algo assim, nós nos tornamos pessoas mais fortes. Eu falo por experiência própria. A Jéssica de antes não é a mesma Jéssica de agora. A Jéssica de antes, que caía por qualquer motivo, que qualquer palavra de pessoas que às vezes eu nem conhecia, como uma crítica ali no momento, me fazia ficar triste, frustrada e cair, ficar ruim, mal por esse motivo. Não sou a mesma, sabe? Não sou a mesma. Hoje eu consigo, hoje eu tenho estrutura mental, estrutura psicológica. Então, todas as vezes que você passar por algo, você tem que entender assim: o que eu tô aprendendo com isso, o que eu vou aprender com isso. Há uma solução, mas o que isso quer me ensinar, sabe? E entender que a gente acaba saindo mais forte daquilo. Automaticamente a gente acaba saindo mais forte daquele problema, daquele obstáculo, tá? Uma coisa muito importante é que o seu problema atual não define o seu futuro, só se você quiser. Eu já me deparei com pessoas que eu fiz a seguinte pergunta: e aí, como que tá em relação àquele problema tal? Eu já aceitei aquilo na minha vida, não tenho o que fazer mesmo. E aí eu me perguntava: mas como que a pessoa pode aceitar isso na vida, sabe? Deus não nos colocou aqui na Terra para sofrer a vida inteira. É como eu falei, todo problema tem algo a nos ensinar. A gente não veio aqui na Terra para contar só uma historinha bonita e viver uma família feliz, não. Nós estamos em evolução aqui na Terra. Nós temos missões aqui a cumprir. Cada um tem uma missão diferente, mas temos missões. Todo mundo tem um propósito. Tudo o que acontece na nossa vida tem um propósito, tá? E nós não viemos somente para isso. A gente tem muito a evoluir aqui. Agregar na vida das pessoas, temos sim. Então, nós precisamos entender que o problema que a gente está passando agora não vai definir a gente no futuro, a não ser que você queira. Por exemplo, se eu estava em depressão no passado e eu não tivesse vontade de sair, nem que fosse um pouquinho de vontade de sair, eu não ia conseguir sair. Se eu tivesse entregado os pontos, eu nem aqui estaria hoje. Então, nós precisamos ter a vontade
E entender que isso aqui não é o que a gente vai viver a vida toda. Ninguém tem que aceitar coisa ruim. Deus não nos colocou aqui para ficar sofrendo. Tudo é um aprendizado, nós estamos em evolução, mas não um sofrimento, sabe, para sempre. Não. Então você não pode aceitar que isso está acontecendo na sua vida e que você deve permanecer ali. Claro que nós temos que aceitar o seguinte: isso aqui veio sim, mas algo sim tem a ensinar. Eu vou sair disso porque todo problema tem uma solução enquanto eu estiver vivo, tá? E ali é um aprendizado, ali a gente tira um pouco de tudo. Mas não é pra definir, olha, isso aqui é pra minha vida toda, eu vou viver sempre com isso. Não, não vai. Então, e outro ponto, assim, também importante, é que um passo de cada vez é um progresso. Então, 1% todos os dias que você melhorar, que você se esforçar, poxa, é algo muito grandioso. Imagina. Por exemplo, para quem não aguenta, para quem não consegue talvez levantar de uma cama, poxa, um dia você levanta, no outro você faz outra coisa, é um passinho de cada vez, é 1% todos os dias, e tá bom, sabe? Não precisa querer tudo de uma vez, é difícil, né? Mas só de você fazer devagarzinho, todo dia ali um pouquinho, todo dia se esforçando, sabe? E você chega lá, você consegue, você avança sim, tá? Então, olha, não desista de você. Essa é uma mensagem assim, eu não tô aqui pra falar algo bonitinho, motivacional, eu tô falando algo que eu vivi. Algo que eu vivi, sabe? Não desista de você. Você é a sua maior inspiração. Você é o maior amor da sua vida, é você. Primeiro nós temos que cuidar de nós, nos amar, escolher a nós primeiro. Depois sim, a gente vai olhar pro próximo, né? Porque o que eu vejo muito? Eu tô saindo disso aqui porque pelos meus pais, eu tô saindo daqui pelos meus filhos, mas você tem que sair por você. Você tem que vencer por você primeiro. Porque senão isso depois pode vir a ser um fardo pra você mesmo. Eu tô fazendo por alguém, mas poxa, você não tá fazendo por você? Por exemplo, é claro que a gente quer mãe, né? Eu tenho 4 filhas. Eu não ia permanecer em cima de uma cama não querendo viver. Não. Eu tive que arrumar forças pra poder sair, gente. Eu não tive ninguém do meu lado pra me ajudar. Eu tive que sair sozinha. De humanos, né? Porque todo mundo aqui já sabe que eu acredito na espiritualidade, em Deus, em Jesus. Então, assim, eu tive forças, mas não daqui. E muitas das vezes Deus fica em silêncio nesse momento. E outras a gente não consegue ouvir porque a gente tá tão ruim que não escuta. Então é muito complexo, mas assim, parte de pessoas eu não tive ninguém. Então assim, não desista de você. Porque se a gente desistir de nós e amanhã a gente vir, sei lá, a partir dessa terra, todo mundo vai continuar vivendo. Você entende isso? Ninguém vai parar a vida por você, por mim. Nós precisamos caminhar. E eu, como tenho 4 filhas, eu tive que, assim, eu encontrei força. Não, eu sou mãe, eu não posso deixar minhas filhas me ver passando por isso a vida toda. E outra, se eu tô aqui é por algum motivo, né? Se eu tô aqui é por um motivo. Então eu peguei aquela dor que eu tava, quis mudar, porque o que acontece? Eu sou muito questionadora, então eu questionava tudo. Por que eu tô passando por isso? Não era só um dos questionamentos, mas eu fazia vários. Então assim, e eu tinha vontade de buscar várias possibilidades de ajuda, entende? Então eu assistia muitos vídeos, eu buscava entender o que era aquilo, eu buscava o autoconhecimento, eu encontrei a espiritualidade no meio disso, e ali foi quando virou, né? A minha vida mudou, porque eu obtive respostas ali na espiritualidade, me senti super bem. Então, assim, todo mundo que tá passando por problemas deve sim buscar ajuda, com certeza deve. Mas assim, no meu caso, eu fui buscar a psiquiatria? Fui buscar. Cheguei até a tomar remédio. Por um pouco tempo, mas cheguei a tomar remédio. Mas eu sabia que não era aquilo para mim. Agora, para mim, tá? Quem tá tomando seu remédio deve continuar. Quem tá passando por profissionais sérios, psiquiatras, psicólogos, deve continuar, tá? Você só complementa. Por exemplo, tem pessoas que se sentem bem dançando. É o meu caso, eu amo dançar. Tem pessoas que se sentem bem fazendo meditações também. É meu caso, eu medito e para mim sempre fez muito bem, tá?
Inclusive, eu recebo muitas respostas assim, internamente, porque quando a gente se silencia, quando a gente entra numa solitude, tá? Não é solidão de depressão, solitude. Quando você tira uns 5 minutos por dia aí, para você pensar e obter respostas, você consegue encontrar. Você consegue, você treinando isso todos os dias, você consegue sim. Tem outros que preferem ouvir louvor, tem outros que preferem treinar. Tem várias técnicas para fazer hoje, né? Para isso, eu gosto muito de aplicar o reiki sobre mim mesma. Eu gosto muito de fazer auto-hipnose em mim mesma. Então, assim, tem várias técnicas para você fazer. A única coisa que eu quero que você entenda é para você não desistir de você. Você acreditar que você é capaz de sair desse problema, tá? Porque eu repito, a sua situação atual não define o seu futuro. E todo problema tem sim uma solução. Tá bom? Eu quero deixar essa reflexão para você hoje, tá? Para você tomar aqui, assim, para você como um exemplo, assim, eu já passei por isso e eu consegui superar. Muitas coisas pesadas eu consegui superar. Então você também consegue. E talvez você que já superou também, você sabe muito bem do que eu tô falando. Mas tem pessoas que não superou ainda. E é sobre isso que eu tô falando. É que você precisa encontrar forças, buscar ajuda e entender que para todo problema há uma saída, há uma solução, por mais que você não esteja enxergando nesse momento, mas existe uma luz no fim do túnel, sim, tá bom? Então, assim, se você sente que essa mensagem fez sentido para você, né? Porque assim, eu acredito muito em energia, né? Então eu acredito que eu vou atrair o que eu tô vibrando, tá? Então tenta vibrar sempre no positivo. Eu sei que não é todos os dias que a gente vai estar, 100% ninguém nunca vai estar, nós somos seres humanos, mas tenta lembrar sempre que há uma saída sim, tenta ver a história para um outro lado, tenta ver o que isso tá tentando te ensinar, tá bom? Mas se você gostou dessa mensagem, se você sentiu, né, que essa mensagem fez algum sentido para você, compartilhe sua experiência aqui nos comentários, né? Fala sobre o que você já passou também. Juntos a gente, como eu já falei, juntos a gente pode alcançar outras pessoas e a gente consegue chegar mais longe, tá bom? Então é isso, gente, eu agradeço. Obrigado por assistir até aqui e compartilha, né? Compartilha assim, sua experiência comigo aqui, tá bom? Se inscreva no canal para receber mais notificações dos outros vídeos que eu vou estar postando sim, tá bom? E é isso, gente. Um abraço e até o próximo vídeo.